Sempre que você precisar tomar uma decisão na vida, seja escolhendo uma carreira, um emprego ou quando passar por uma crise pessoal como um luto familiar, é importante se conhecer e saber qual é o seu real potencial. Seu verdadeiro potencial pode ser realizado quando você encontra algo que pode fazer incrivelmente bem com o mínimo de esforço de sua parte. Para encontrar a sua verdadeira vocação, o caminho que pode ajudá-lo a realizar o seu potencial, é importante se conhecer muito bem ou, como disse Carl Jung, passar pelo processo de individuação. A individuação é um processo de transformação da personalidade, de trazer as partes subconscientes de você mesmo para a sua personalidade, tornando-se um todo. Carl Jung foi um dos fundadores da psicanálise, que é um conjunto de teorias e métodos psicológicos que visam liberar emoções e experiências reprimidas. Ele fez enormes contribuições nos campos da psiquiatria, antropologia, arqueologia, literatura, filosofia, psicologia e estudos religiosos. A filosofia de Jung é chamada de filosofia junguiana e alguns de seus livros mais importantes são Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, O Homem Moderno em Busca de uma Alma, A Psicologia da Transferência, Memórias, Dramas, Pensamentos, As Relações entre o Ego e o Inconsciente. O mentor de Jung foi o famoso psicanalista Sigmund Freud. No entanto, ele se separou dele, fundando sua própria escola de psicologia, chamada Psicologia Analítica. A psicologia analítica concentra-se no presente, bem como na mitologia, no folclore e nas experiências culturais, com o objetivo de integrar a consciência humana. Um dos aspectos mais importantes desta psicologia analítica fundada por Jung é o processo de individuação. Jung considerou o processo de encontrar a si mesmo e realizar seu potencial como uma tarefa importante no desenvolvimento humano. Para ajudá-lo a entender como usar os ensinamentos de Jung para realizar todo o seu potencial na vida, hoje trazemos 8 lições que você pode aprender com a filosofia de Carl Jung e não deixe que os outros definam você. Jung disse: "O mundo vai perguntar quem você é, e se você não souber, o mundo lhe dirá." Jung se afastou de Freud de muitas maneiras. Uma das formas foi ele não considerar que todas as doenças psicológicas provêm de alguns traumas de infância ou que não era a favor do conceito de superego e que para Freud representa a voz da consciência, a voz de outras pessoas dentro de nós. É formado na infância a partir do que os pais e educadores nos disseram sobre o que é bom e o que é ruim e quem deveríamos ser. Jung acreditava que a voz interna que exige que nos comportemos de uma forma ou de outra pode ter muitas causas diferentes e não se limita a causas biológicas ou a acontecimentos passados da infância ou da adolescência. Jung pensava que nosso comportamento também é influenciado pelas aspirações futuras e pela maneira como nos vemos. Quando não temos uma visão realista e positiva de nós mesmos e do nosso futuro, ficamos mais fracos, com menos resistência para enfrentar as possíveis agressões de outras pessoas ou do meio ambiente. Estas podem nos tornar vulneráveis a doenças psicológicas. O mundo exige constantemente que sejamos de uma forma ou de outra e às vezes fica agressivo conosco, testando nossos limites. O que precisamos fazer é diminuir a sua voz e aumentar a voz do nosso próprio eu. Desde o momento em que nascemos, somos de alguma forma obrigados a copiar os outros, desde antes mesmo dos anos escolares. Se o seu eu for fraco, então você os ouvirá, fará tudo o que os outros exigirem que você faça. Porém, com o tempo, você ficará amargo, cheio de ressentimentos e arrependimentos por não ter seguido seu próprio jeito de ser. Não tente copiar ninguém, mas sim reflita primeiro sobre o que você realmente valoriza na vida. Você valoriza mais segurança ou liberdade? Você é mais competitivo ou colaborativo? Você é um explorador ou se sente melhor seguindo uma rotina e assim sobre? Não finja ser alguém que você não é. Por exemplo, não tente se forçar a parecer extrovertido, quando na verdade você é introvertido. Isso só irá prejudicá-lo a longo prazo. Você precisa sempre se questionar: quem você realmente é, o que você gosta e o que não gosta e quem você realmente deseja ser no futuro. Somente depois de passar por essa introspecção você saberia quais ações tomar e como impor sua vontade ao mundo, em vez de deixar que o mundo sobrecarregasse com suas demandas. Não importa a sua idade, você ainda deve investir esforços para encontrar seu próprio estilo, sua própria voz, seu próprio comportamento e sua própria maneira de conduzir sua vida. Para viver uma vida boa, você precisa viver uma vida que o represente.
Sem saber o que o torna único, você não pode saber que tipo de atividades deve realizar para ajudá-lo a atingir seu verdadeiro potencial. Entenda suas paixões nas palavras de Jung: um homem que não passou pelo inferno de suas paixões nunca as superou. Como um dos fundadores da psicanálise, Jung compreendeu o quão importante é para seus pacientes terem a coragem de enfrentar os elementos subconscientes, que geralmente são desejos reprimidos, por exemplo, desejos sexuais ou desejos de prejudicar outra pessoa ou um desejo de realizar uma atividade que pode colocá-lo em uma situação embaraçosa. Somente quando tivermos a coragem de enfrentá-los poderemos nos curar deles. Quando fugimos daquilo que nos perturba, daquilo que nos incomoda ou nos assusta, essa coisa voltará para nos assombrar ainda mais, afetando nosso comportamento e aumentando nossa ansiedade. Esses elementos subconscientes geralmente estão relacionados a desejos ou paixões reprimidas. Normalmente reprimimos-los porque ou são imorais e inaceitáveis do ponto de vista da sociedade ou são demasiado esmagadores e não somos capazes de lidar com eles. Quando temos uma atitude indiferente perante a vida, quando somos passivos, reagindo lentamente aos acontecimentos externos, evitando contatos sociais, geralmente estamos fugindo das nossas paixões ou, por outras palavras, de emoções fortes que afetam o nosso comportamento, especialmente quando são reprimidos. Por exemplo, você pode ter paixão por se comunicar com outras pessoas, pode ter potencial para se tornar um grande orador, mas tem um trauma de infância, um adulto zombou de você e de sua maneira de falar quando você era criança e esse acontecimento fez você ter medo de se abrir para outras pessoas e correr o risco de ficar envergonhado novamente. A melhor maneira de se curar dessas ansiedades e descobrir novamente suas verdadeiras paixões é praticar mais o diário, analisar seus sonhos, se conhecer melhor, ser mais indulgente consigo mesmo, reservar tempo para coisas que você realmente gosta, aprender a superar seus medos passo a passo. Olhando para o exemplo dado, você poderia ter algumas aulas de falar em público e talvez descobrir o quão talentoso você é e quão injustificado era o seu medo. Entre mais em contato com o que faz você se sentir vivo e com mais conhecimento sobre o funcionamento interno de suas paixões internas. Concentre-se em quem você quer ser. Para citar Jung: eu não sou o que aconteceu comigo, sou o que escolho me tornar. Embora Jung estivesse profundamente interessado em mitologia e até tenha criado o conceito de inconsciente coletivo, que é a parte do nosso inconsciente que é comum a todos os seres humanos, influenciando-nos profundamente em muitos aspectos da vida sem a nossa consciência, ele foi por um desenvolvimento mais forte das nossas capacidades conscientes para decidir o nosso próprio destino. Também é possível que justamente por saber o quão vulneráveis somos aos elementos inconscientes, Jung tenha enfatizado a importância de escolher quem queremos ser e de integrar todos os elementos inconscientes nesta identidade, até mesmo os componentes de nossa psique imatura. Por exemplo, algumas atitudes que adquirimos desde a infância, como o desejo constante de amor e atenção ou o medo do abandono. Precisamos integrá-los ao longo do tempo em um todo que funcione bem, que é a nossa individualidade. Este processo de integração Jung chamou de individuação. O que nos define é o objetivo final que almejamos, sendo este o todo que funciona bem, aquilo que escolhemos ser. Ter um objetivo em relação à pessoa que desejamos ser é extremamente importante para o bom funcionamento do nosso psiquismo. Se não soubermos quem queremos nos tornar, como queremos nos representar diante do mundo, simplesmente seguiremos o fluxo. Um perigo de viver a vida como ela é, sem colocar a sua vontade em ação, sem se esforçar para pensar bem ao tomar decisões importantes na vida, é que você pode se encontrar em uma situação que copia completamente um episódio traumático do seu passado. Quando deixamos nossa vida nas mãos do condutor inconsciente, isso nos leva de volta a algo não resolvido desde os primeiros tempos e geralmente é uma experiência negativa para a qual precisamos encontrar uma resposta. Por exemplo, se você vem de uma família disfuncional na qual foi negligenciado ou talvez abusado, se apenas seguir os seus instintos ou o seu coração na escolha do seu parceiro de vida, corre o risco de acabar no mesmo tipo de agregado familiar, copiando a mesma situação. Seguir cegamente os seus instintos e não usar a razão para tomar decisões que o impeçam de tomar as melhores decisões na vida e de realizar o seu potencial. O elemento imaturo da psique neste exemplo é o medo do abandono e esse medo faz você buscar o mesmo padrão de disfuncionalidade. Para superar esse medo, você precisa ter uma visão clara de onde realmente quer chegar, traçar um plano claro e racional de como chegar lá e seguir em frente, não dando muita atenção às suas dúvidas e medos.
Assim, ao mesmo tempo que se concentra em quem você quer se tornar, você integra os componentes da sua psique matura nesta nova personalidade que não tem mais medo. Para evitar ser vítima dos seus medos e do seu passado, você precisa passar mais tempo consigo mesmo, refletir sobre suas experiências passadas, pensar o que elas podem te ensinar, entender que elas não te definem, o que te define é quem você quer tornar-se. Então decida quem você realmente quer se tornar e se esforce na vida real para ser essa pessoa. Abandone seus vícios. Jung nos ensina que toda forma de vício é ruim, não importa se o narcótico é o álcool, a morfina ou o idealismo. O vício é um problema sério, afetando as pessoas em vários níveis, incluindo os níveis biológico, social, psicológico e até espiritual. Jung encontrou muitos tipos de pacientes que sofrem de dependência, porém viu algumas semelhanças entre pessoas com vícios reais como álcool, alguns gestos compulsórios e assim por diante e pessoas que sofrem de idealismo. Às vezes ficamos fixados em algumas visões ideais sobre a vida, evitando ver que a realidade é completamente diferente daquela imagem otimista. Apenas tentamos encontrar maneiras de escapar dos problemas reais da vida, daquilo que realmente nos machuca porque não nos sentimos capazes de enfrentar essas questões. É por isso que encontramos refúgio nas drogas, no álcool e no idealismo. Para manter nossa psique saudável, precisamos estar em contato com a realidade, e não evitá-la. Se você não gosta de estar acima do peso e sem sucesso na vida, não perca seus dias com narcóticos, drogas, álcool ou idealismo, mas tenha coragem de enfrentar a realidade, traçar um plano para mudar a situação, aplicar-se de forma mais agressiva a empregos e seguir consistentemente uma rotina de exercícios. Se você continuar a passar seus dias parcialmente inconsciente ou preso a algum idealismo prejudicial, não conseguirá entrar em contato com seu verdadeiro eu, não conseguirá pensar em nenhuma solução para se libertar da situação em que se encontra e começar a desenvolver um plano de mudar sua vida para uma vida que melhor reflita você mesmo e lhe dê a chance de realizar seu potencial. Seja honesto sobre suas capacidades. Jung considera que você é o que faz, não o que diz que fará. Como psicanalista, Jung sempre via através de seus pacientes, não importa o que eles fingissem ser. Quase nunca somos quem fingimos ser, o que fazemos fala por si muito mais alto do que qualquer coisa que comunicamos verbalmente. O processo de individuação sobre o qual Jung escreveu implica alinhar suas ações com o seu ideal sobre si mesmo. Nascemos com um eu, que precisa de uma vida inteira para ser plenamente realizado. No início da vida nem temos certeza de quem queremos ser. Jung considerou que a primeira fase da vida é dedicada tanto ao desenvolvimento do ego como ao desenvolvimento pessoal, a imagem que mostramos ao mundo. Contudo, precisamos também do segundo estágio, o estágio em que devemos alcançar uma integração completa do nosso eu. No primeiro estágio, você nem tem certeza de quem realmente é, então apenas experimenta diferentes formas de viver. Ao chegar acima dos 40, começa o segundo estágio, e você deve ter uma ideia clara de quem realmente deseja ser e, portanto, deve alinhar todas as suas ações com essa imagem de si mesmo. Mesmo antes desta fase, é sempre uma boa prática manter a sua palavra e ter uma visão realista sobre os seus limites de tempo e competências, e esta visão deve ser formada de acordo com as suas experiências passadas. Se toda vez que você estudou para uma prova na noite anterior e sempre tirou uma nota ruim, talvez não deva fazer isso na próxima vez se quiser notas melhores. Da mesma forma, se seu chefe lhe perguntar se você pode fazer essa tarefa até amanhã, não se apresse em dizer sim, especialmente se você sabe que não é tão forte nessa área e é muito provável que precise de ajuda de outro colega e que levará muito mais tempo do que um especialista experiente. Se você falhar repetidamente em cumprir suas promessas, as pessoas deixarão de confiar em você e suas palavras não significarão mais nada para elas. É normal no início da vida prometer demais e ultrapassar seus limites para realizar certas coisas, mas chegará um momento em sua vida em que você precisará tirar algumas conclusões sobre seus limites e alinhar suas promessas de acordo com essas conclusões. Em nossa jornada para atingir nosso potencial, é importante enfrentar nossos limites, que podem ser considerados bons indicadores para dar a volta por cima e realizar outros projetos. É sempre melhor ser honesto primeiro consigo mesmo e com os outros em relação às suas capacidades. Pode ajudá-lo enormemente a encontrar o caminho mais adequado para atingir seu potencial.
Quanto mais honesto você for em relação ao que pode e ao que não pode fazer, mais rápido poderá encontrar as atividades nas quais pode se destacar com o mínimo de esforço e mais rápido poderá encontrar o caminho para atingir seu potencial. Tire forças das suas fraquezas. Jung declarou: lamento muitas loucuras que surgiram da minha obstinação, mas sem essa característica eu não teria alcançado meu objetivo. Em seu livro O Memórias, Grão, Reflexões, Jung refletiu sobre sua vida e como ela poderia ter sido diferente se ele próprio fosse diferente. Ele se considerava muito obstinado, teimoso, mas ao mesmo tempo reconhecia que sem essa teimosia não teria alcançado o sucesso na vida como alcançou. De certa forma, qualquer fraqueza pode revelar-se uma força se for explorada na direção certa. Talvez fora do mundo profissional a obstinação de Jung estivesse mal colocada, mas na vida profissional esta se revelou a melhor ferramenta para alcançar o sucesso. Enquanto você estiver passando pelo processo de individuação, sua vida será como deveria ser. Jung acreditava que todos nós temos um tipo de destino que está fortemente ligado à nossa personalidade e que deveríamos apenas segui-lo onde quer que ele nos levasse. O mais importante é viver em harmonia com o nosso eu que está em contínuo processo de realização. Não se critique pelas suas fraquezas, mas pense em como elas podem ajudá-lo em determinadas áreas da sua vida. Faça uma lista de todas as coisas pelas quais você é criticado e de como você pode usar essas características negativas de maneira útil e evitar usá-las onde não deveria. Por exemplo, digamos que você é uma pessoa muito sensível, que vive mais na sua imaginação e os outros costumam criticá-lo pela sua falta de habilidade prática, que você nem sabe como resolver um problema comum na sua casa. Em vez de lutar consigo mesmo, tentando provar que os outros estão errados e se concentrando em aprimorar suas habilidades práticas, você deve voltar seu foco para o seu lado criativo, para a sua imaginação. Talvez você descubra que existe um grande artista vivendo dentro de você que só precisa das ferramentas certas para sair. Talvez você possa ser um grande pintor, um músico ou um grande escritor. É muito melhor contornar suas habilidades e garantir que elas sejam direcionadas da maneira certa do que se concentrar em corrigir seus pontos fracos. Encontre uma conexão com o infinito como aprendemos com Jung. A questão decisiva para o homem é: ele está relacionado com algo infinito ou não? Essa é a questão reveladora de sua vida. Embora Jung gostasse de ser visto como um homem da ciência, seu trabalho tem profundas implicações metafísicas. Isso se deve ao fato de que ele percebeu que muitos dos problemas das pessoas poderiam ser resolvidos se fossem capazes de acrescentar uma dimensão metafísica às suas vidas. Pode ser religião ou outro tipo de espiritualidade. Quando nossa vida é compreendida no contexto de algo maior que nós mesmos, nossa vida ganha mais sentido e passamos a nos sentir mais seguros e felizes, mais fortes para enfrentar os problemas da vida. Mesmo que você não seja religioso ou particularmente espiritual, Jung recomenda vincular sua existência a algo infinito. Talvez você possa pensar no universo e em como tudo está conectado, vindo da mesma fonte, incluindo todos os humanos que existiram e existirão. O esforço que você dedica ao seu trabalho, a gentileza que demonstra para com os humanos ao seu redor podem ser reforçados pelo pensamento de que você faz parte desta espécie humana e que sua vida é importante. Você é uma das milhões de formas através das quais nossa espécie evoluiu e continua a se expandir. Olhar para todos os avanços surpreendentes das civilizações humanas pode deixar-nos maravilhados e fascinados e podemos sentir-nos gratos por fazermos parte desta civilização humana. Algumas pessoas podem ver o infinito na sua fé em Deus, algumas nos mistérios do universo, algumas podem ver o infinito nos seus filhos, os nossos sucessores que continuarão a expandir a civilização humana. O infinito pode ser descrito como qualquer coisa que lhe dê um significado além da sua existência limitada no tempo. Sua conexão com esse infinito pode aumentar seu desejo de alcançar seu potencial aqui na Terra e dar sua contribuição à sociedade humana, qualquer que seja seu motivo principal, seja religioso, espiritual ou outro. Reserve tempo para reflexões profundas em nossa última citação de Jung para este vídeo. Ele diz: você deve ficar sozinho para descobrir o que o apoia, quando você descobrir que não consegue se sustentar. Jung viu pessoalmente a solidão como uma das melhores maneiras de curar a si mesmo e até disse que a solidão faz a vida valer a pena. Para encontrar a felicidade e realizar o nosso potencial, precisamos viver em harmonia com as nossas exigências interiores e a solidão é a melhor ocasião para descobrir quais são as nossas exigências interiores.
Isto é especialmente verdadeiro quando você enfrenta dificuldades na vida e se sente desamparado. Você deve ficar sozinho para refletir sobre o que pode lhe dar sentido na vida, o que pode apoiá-lo emocionalmente e quais passos você deve dar a seguir para realizar seu verdadeiro potencial. Talvez um passeio à beira do lago possa fazer você entender que a beleza da vida não depende de quantos dólares você tem na carteira ou de quantos títulos você possui, mas da felicidade e do estado de paz que você sente quando tem a maior parte de seus negócios. Para que você realize na vida aquelas atividades que o fazem se sentir feliz e realizado, ajudando-o a realizar seu potencial. Pense em quais atividades o deixam feliz. Não se contenha. Imagine que dinheiro não fosse problema, o que realmente te faz feliz. Identifique isso e agora você estará livre para parar e pensar, para encontrar maneiras de concentrar sua energia nas atividades que o ajudam a realizar seu potencial. Perceber o seu potencial é uma jornada, e a solidão pode proporcionar momentos de reflexões que podem ajudá-lo a avaliar até que ponto você está nessa jornada e o que deve fazer para avançar mais. Muito obrigado por assistir.